pessoal, continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou falar sobre fé, então eu vou explicar como receber de Deus o que você pediu. Eu vou dar aqui as minhas dicas, né, para quem quiser seguir, e eu estou fazendo esse vídeo num horário que tem barulho de cidade em franca expansão, então talvez vocês escutem os barulhos, mas eu vou fazer o vídeo mesmo assim aqui para vocês. Então eu vou explicar, né, no vídeo de hoje a experiência que eu tive durante a minha abençoada perseguição cristã, né, que Deus atendeu o meu pedido. Então estava eu trabalhando, né, como já falei, para Kellogg's, e então de promotora de merchandising, e aí eu peguei o trabalho lá, e nesse trabalho, né, era de roteiro, então a pessoa, né, promotora ali fazia o serviço, né, e depois ele ia embora, porque era roteiro, então estando tudo certinho, visitando todas as lojas do dia, aí a pessoa podia ir embora, né? Então, deixando tudo perfeito. E eu, né, então peguei o trabalho, só que no meu caso, né, ninguém ficava ali naquela função, naquela vaga ali, né, que eu estava, né, começando a ocupar, porque também por causa que, né, não era assim, né, comigo lá, né, com a vaga. Então, quem estivesse ali naquela vaga que eu estava, tinha que ficar até as 3h20 lá no supermercado, né, porque eles exigiam que fosse assim. Então, todos os outros promotores iam embora no horário, né, que eles faziam ali certinho as coisas deles. Só que eu tinha que ficar, né, porque, né, era assim que funcionava. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo disso. Então, todas as outras minhas colegas, né, quando tinha reunião, elas faziam lá os horários delas, deixavam tudo direitinho e iam embora, e eu tinha que ficar ali, né, e me virar nos 30 de manhã para poder fazer, né, todos os roteiros e depois ficar ali, né, 1 hora ou 2h20, mais ou menos, então até, né, chegar o horário de poder ir embora, e era assim. Só que daí, como eu vi, né, que era assim, eu pedi para Deus para isso mudar, né, porque eu queria, né, fazer como as outras, porque pela empresa, pela Kellogg's, o trabalho era de roteiro, então a gente fazia e depois, né, deixava tudo certinho e ia embora. Então eu pedi para Deus, eu fiz o pedido para Deus. E como é que eu peço, né, os meus pedidos, como é que eu sempre pedi, né? Claro que as pessoas podem pedir do jeito que quiserem, mas eu sempre peço os meus pedidos falando assim para Deus: meu Deus, faz alguma coisa acontecer para que essa coisa que eu quero, que eu estou pedindo, aconteça. Então, todos os meus pedidos são assim: eu peço para Deus, para Ele fazer acontecer algo que faça com que o pedido seja atendido, né? Porque o pedido que eu faço é sempre, né, porque eu tenho ali os meus objetivos, né, os meus desejos, e tem a ver com Deus, né, porque estou eu, né, tentando aqui, procurando sempre fazer a vontade dele. Então, né, eu fiz esse pedido, como eu sempre faço, todos os pedidos, quem acompanha aqui no meu canal sabe, né, já falei em outras ocasiões, né, que eu faço o pedido assim, seja qualquer pedido eu peço para Deus, né, que Ele faça alguma coisa acontecer. Eu não especifico, normalmente quando eu especifico para Deus, é algo bom, né, é algo que vai beneficiar, né, mas normalmente eu deixo por conta de Deus, e Ele é que vai saber o que Ele vai fazer para que o que eu quero aconteça, né? Então eu sei que tem outras pessoas que fazem assim também, porque sabem que é Deus é que vai, né, fazer. Por quê? Porque é Ele que dá o resultado, né? Então é Ele que age, é Ele que vai saber como é que funcionam as coisas e como é que Ele vai fazer com que aconteça. A nossa, né, obrigação, a nossa parte é ter fé, né, em Deus, né, porque Ele se agrada que a pessoa tenha fé nele. Então eu pedi para Ele: meu Deus, faz alguma coisa acontecer para que eu possa também, né, fazer o roteiro do jeito que eu acho melhor, né? Porque daí fica muito apertado de manhã para eu fazer as outras lojas. Então, aí eu, né, fiz esse pedido para Deus. E lá no serviço, lá no trabalho, tinha um outro promotor que vinha ali de tarde, né?
E ele me via lá e ficava falando, ele sabia que a vaga, que o lugar que eu estava ocupando era daquela forma, que eu tinha que ficar ali obrigatoriamente até as 3h20, né? Então ele ria da minha cara, mas muito simpático, ainda falando que tu vai ficar aí agora, eu vou embora, tu vai ficar. Eu disse, mas ainda eu falei para ele, tu vai ver que alguma coisa vai acontecer, que eu não vou ficar aqui, vai mudar, o meu roteiro vai mudar e eu vou, né, fazer como os outros promotores, e então eu não vou ficar mais até as 3h20. Aí ele disse, eu quero ver isso acontecer, porque faz tempo que o teu trabalho, essa tua vaga é assim, e, né, e acontece de ter que ficar aí, as outras não parava ninguém, porque também era daquele jeito, e outras coisas que eu também já andei falando em outros vídeos, né? Então, eu falei para ele, ele ria e o tempo passou, mais ou menos uns 30 dias, eu não me lembro exatamente, e sempre vinha, né, aquele promotor ali e falava, tu tá aí ainda, quero ver acontecer. Eu disse, Deus vai fazer, tu vai ver que Deus vai fazer com que aconteça, né, o que eu peço para ele. Então, isso vai acontecer alguma coisa e tu vai assistir. Aí ele ainda disse assim, se isso acontecer, eu vou fazer uma listinha de pedido para te fazer, né, para eu orar para ele. Aí eu disse para ele, mas tu pode também fazer a tua listinha e pedir. Isso aí qualquer pessoa pode fazer, né, é só ter fé. E aí eu falei assim para ele, né, não incumpridando muitos assuntos, que aqui eu tenho tempo de explicar para vocês, e eu disse, alguma coisa vai acontecer para que a minha situação mude aqui, e aí tu vai assistir. Aí o que aconteceu? Mais ou menos uns 30 dias, né, que eu estava ali, mudou então, né, a diretoria lá do lugar, e aí, né, eu vi de repente acontecendo uma reunião com outros promotores que eram fixos lá também, né, então, porque tem outros tipos de horários, tem uns que pegam em outros horários, vão até às 5 da tarde e tal, e tem os roteiristas como eu, que era, né, fazendo roteiro, que ficava, então, vinha ali só visitar a loja, que era para visitar, os outros visitavam, mas no meu caso, na minha vaga, tinha que ficar. Eu vi aquela reunião acontecendo, e aí ninguém me chamou, mas aí depois, quando terminou a reunião, né, porque eu não fiquei sabendo o que era uma reunião só com promotores, eu fui esperta, eu peguei um carrinho, coloquei uns produtos meus e fui passar lá na frente do diretor, lá desse diretor que estava conversando com outra pessoa lá, né, no local. Eu passei por ele e ele me chamou assim, Kellogg's, vem aqui que eu quero falar contigo. Aí eu cheguei ali, ele falou assim, a partir de amanhã eu não quero promotor nenhum, né, aqui na loja, então venha, se tiver que vir, venha de manhã. E aí, então, né, eu fiquei muito contente, fiquei alegre, porque Deus atendeu meu pedido, né, em plena abençoada perseguição cristã, Deus atendeu meu pedido, é maravilhoso, é muito bom, então, né, eu fiquei muito contente porque era algo que estava muito, né, enraizado aquele horário e aquele sistema de eu ter que ficar ali, e outras também não paravam porque não queriam, né, aquele tipo de coisa. Então, né, eu fiquei ótima, fiquei contente, fiquei maravilhada, né? Então, a perseguição acontecendo e Deus atendendo meus pedidos, né? Porque eu estando de acordo com Ele, então é assim que acontece. Então, Deus também me dando força, né? Porque também Deus, no meio das lutas, das perseguições, Ele dá também, né? As vitórias, pequenas vitórias assim, né? Para mostrar que Deus é com a gente. Então, quando a pessoa vai, né, fazer o pedido para Deus, faça dessa forma, pode fazer de outras também, tenha fé. Eu já andei explicando outras coisas nos outros vídeos aqui do canal, quem quiser saber, né, porque não basta só ter fé também, né, tem outras coisas que eu vou explicar também em outro vídeo. E aí depois aquele promotor lá que eu falei, ele veio, né, com a listinha, e eu falei assim, tá, eu vou orar por esses pedidos teus, mas tu também pega essa lista que tu fez e faz os teus pedidos, porque Deus atende também, pode ter fé. Ele ficou impressionado, né, porque eu afirmei que ia acontecer, né, baseado na fé e na palavra de Deus, que
que aí também, né, eu explico em outros vídeos. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo aqui para vocês. Antes de terminar o vídeo, quero dizer que eu vi os recadinhos que as pessoas me mandaram. Então, até o próximo vídeo. Tchau!